Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo que esteja vendo aí esteja super animado. Hoje a gente está gravando em pleno dia de jogo da Copa do Mundo. Lógico que vocês vão ver esse episódio muito depois, mas enfim, esse é o climinha que nós estamos hoje, Clima né? da Copa. Clima da Copa. E em pleno clima da Copa, hoje, recebo aqui comigo a Joyce para a gente poder falar um pouquinho sobre um tema cada vez mais relevante, que é a reforma tributária, mas não sobre a ótica que todo mundo está trazendo, sobre a ótica que todo mundo está trazendo, que é uma ótica mais operacional e tal, mas sim sobre uma ótica mais estratégica, que é a gente falar sobre a reforma tributária. O que que ela muda, né? Ela é o quê? Ela é um problema ou ela é um teste de gestão, né? Então, o objetivo da gente conversar hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse tema, falar um pouquinho sobre essas questões que a gente está trazendo aqui, que a gente está vivenciando. Então, Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente tem um grande prazer de falar com você, você que está desbravando essa selva que é a reforma tributária. Cada dia é um flash. A gente sabe que já começou essa novela, já não é de agora, é de bastante tempo. Nós estamos nas últimas temporadas, né? Desde 2023 a gente tem visto que está acontecendo uma discussão maior. Grande. E você, como nossa coordenadora da área, agora está cada vez mais ganhando autoridade, né, sobre esse tema e sobre tantos outros. Não é à toa que você tem ocupado palcos e destaques muito relevantes, que eu acho maravilhoso. Adoro acompanhar o que você tem construído em termos de carreira. E eu acredito que a gente tem uma ótima oportunidade da gente falar sobre esse tema, mas exatamente sobre isso, sobre o que isso está impactando nos negócios. Porque hoje, entre tantas outras coisas, na minha visão, a gente está tendo uma. O pessoal ainda tem uma visão muito míope da reforma tributária, ou às vezes muito segmentada. Às vezes olha que ela está atrelada só a uma ou outra pessoa, um ou outro processo, e a gente ainda vê que tem muita gente que ainda precisa abrir um pouquinho dos olhos para a realidade, né? Abrir os olhos. E por que virando autoridade ou desbravando? Porque estou aprendendo na marra. E o que que é o nosso diferencial e o que que nós temos e o que eu tenho vivido, né? Porque é muito fácil se falar de reforma tributária, de falar da lei, estudar e acompanhar e falar: "Tem que fazer assim, tem que fazer assado". Mas como fazer? Como fazer? Se estamos falando que é uma reforma econômica, que é uma reforma operacional, que eu tenho o nosso tema. A reforma é um problema ou é um teste de gestão? Por que a gente trouxe esse tema? Porque quando a gente entra na empresa e faz o levantamento, a gente faz levantamento lá, ó, olhei, Seclastrib e tal, aqui é oneroso, não é oneroso, ok. Mas aí a gente vai a fundo na operação das empresas. E qual que é o problema que nós temos? As empresas têm situações e fazem processos que já estão errados hoje. O processo já está totalmente errado. E aí a reforma tributária está trazendo o problema ou ela está evidenciando o problema? Para mim, ela está destacando aquilo que o povo tenta de toda maneira jogar panos quentes em si. Panos quentes. Nós temos hoje na Avon, nós estamos com mais de 20, acho que 22 empresas de médio, grande porte para reforma tributária. Não estou falando que eu estou. Empresas grandes, Sim. empresas que têm processos, tem mesmo, Uhum. né? Que tem setores. Sim. Mas quando a gente entra e pede, tem contrato? Não tem. Todos os produtos estão cadastrados? Todos têm códigos? Todos estão, os SKUs deles estão abertos? Tem custo? Tem processo certo? Os impostos estão Tá parametrizados. tudo no sistema? Sim. Tem política de compra? Tem política de venda? Então, quando nós falamos de reforma, é simples eu olhar o Seclastrib, olhar se não é oneroso, fazer o diagnóstico e entregar. Mas o trabalho da Voller aqui vai muito além. Nós Sim. entramos na empresa e falamos assim: olha,
Fizemos o levantamento, isso vai impactar seu caixa, sua entrada, sua saída. Você vende a prazo, você compra à vista. Você tem política de venda, política de compra? Não, não tem. Você tem fornecedores grandes, clientes grandes. Como que é? Tem contrato de compra e venda? Não, não tem. A gente manda um e-mail, um orçamento. Então ela tá. E temos o gestor herói, né? Ou o colaborador herói, né? Aquele herói. Toda empresa tem o seu herói. Sim. No sentido que só ele sabe, está na cabeça dele o processo, não coloca no sistema, ele que sabe, ele que parametriza, está tudo na cabeça dele. As empresas maduras que têm processo, que têm vínculo, né, um setor, cada setor, elas vão passar muito fácil a reforma, mas nem Sim, todas têm. sim, sim, Então, voltamos a olhar processos, pessoas, integração de sim, setores, né? sim, Uma visão muito errada, né? Quando a gente recebe orçamento, olha, Joyce, preciso de um treinamento de reforma. Ok, vamos fazer. E aí eu mando aquele e-mail clássico, né? Preciso de uma ponto-chave de TI, uma pessoa-chave de compras, uma pessoa-chave de vendas, de custo, de jurídico, Aí ele responde assim: para que tudo isso? é muito Não é, isso, não é? é muito isso. Mas como assim? A minha equipe não pode parar, né? A Sim, gente não consegue. Quantas horas? No mínimo 4 horas. Mas 4 horas? Falei, 4 horas para a gente começar a conversar. te mostrar por quê. Não é uma obrigação acessória que Não, mudou, não é uma alíquota que mudou, gente, é uma emenda constitucional. A maior alteração tributária desde 1988. sim. É um imposto que agora vai ser destino, agora ele é por fora, que não vai entrar na sua receita, vai abalar seu fluxo de caixa. E o que eu vejo, né, que a gente está conversando aqui, que eu vejo que é mais delicado. Só para vocês que estão aí nos assistindo entenderem um pouco, tá? A gente, se vocês quiserem conteúdo sobre o que é reforma tributária, o que vai mudar, tem muitos Muito, vídeos. muito. Só cuidado com o que vocês assistem, porque nem tudo são conteúdos verdadeiros, válidos, pautados no que tem na legislação. Tem muita gente falando muita coisa, mas ainda sem todos os elementos, ou então só copiando conteúdo sem se aprofundar no que realmente está acontecendo. Então, cautela. Mas, ao mesmo tempo, o que, que eu quero dizer? Se você quer entender o que, que vai mudar, como é que vai funcionar no detalhe, na parte operacional, tem muito conteúdo disponível no LinkedIn, dos próprios profissionais, tem vídeos, inclusive, nossos circulando por aí, mas assim, o que, que vocês precisam entender para entender o nosso bate-papo, a nossa dinâmica? Existiam muitas coisas que estavam sendo faladas lá nos primórdios. Sempre foi uma tônica que nós ouvimos de muitos lugares diferentes, e hoje a gente ouve ainda, de que essa mudança, essa postura que a gente está vendo, é muito relacionada ao quê? À área fiscal. Então, tudo que está acontecendo, tem muitas empresas que ainda têm essa visão de que tudo que está acontecendo vai se resumir num único departamento, que é o departamento Fiscal fiscal. e sistema. Vou parametrizar o sistema. Parametrizar, porque no Brasil, historicamente, a maior parte dos tributos que nós temos sempre foi dessa forma. O departamento fiscal ia lá, trabalhava no sistema, parametrizava o que precisava, parametrizar, deixava tudo lá certo. E errado, né? Porque nós temos, o pessoal da área tributária, fiscal, sabe o que eu estou falando. Compras erradas dia a dia. Ai, comprei do Espírito Santo porque está mais barato. Mas você olhou que a hora que chega aqui, você previu que você vai pagar um DIFAL? Sim. E aí foi feita uma análise para saber se esse preço que você está realmente lá compensa depois que você colocar o custo de transporte, do DIFAL, da movimentação que você vai ter que fazer. Então, já no cenário atual hoje, a gente já sabe que tem muitos gaps. Mas ainda na visão das empresas, dos empresários, dos diretores, dos gestores, ainda era um problema fiscal. A gente coloca lá, o pessoal vai lá, parametriza, e aí essa análise estava muito atrelada a esse departamento.
Só que quando a gente chega para um empresário, ou para um gestor, para um diretor hoje, e você fala assim: pera lá, deixa eu só explicar uma coisa para você. Vai mudar a sistemática de compra e venda, vai mudar a sistemática do seu custo, do seu preço, vai mudar a forma como você negocia os seus contratos, vai mudar a forma como você olha para dentro da sua empresa e analisa indicadores financeiros e econômicos importantes. Porque veja só, antes, uma breve introdução e aí a gente vai trocando. Quando a gente falava de creditamento, por exemplo, eu podia receber uma nota em qualquer momento do meu Crédito mês escriturado. lançando meu crédito total. O que, que isso significa? Eu comprei uma mercadoria por R$ 1.000, vou tomar um crédito de 18%, por exemplo, do ICMS, entra R$ 180 na minha apuração, abate o meu imposto agora, independentemente se eu vou pagar essa nota esse mês, vou pagar ela dividido, ou se eu não vou pagar ela agora. O crédito eu já tomei, já está lançado lá na minha apuração. Agora, quando a gente fala de reforma e ela atrela esse crédito ao pagamento desse imposto, seja pelo fornecedor, seja por mim, né? na hora que eu vou fazer o pagamento dessa nota e vai acontecer o split, que é a divisão do que vai para o fisco, do que vai para o meu fornecedor, e aí nasce o meu direito do crédito, eu não estou dizendo que vai entrar mais R$ 180, vai entrar menos, vai entrar de acordo com o que eu negociei, vai entrar de acordo com o que eu paguei, vai entrar de acordo com o que ele pagou, e se eu ficar inadimplente, se eu não pagar, eu não tenho direito ao crédito. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu estou fazendo uma breve, mas muito breve e muito macro análise de um processo, para vocês entenderem que tudo que a gente está falando de reforma muda processo de gestão. E é por isso que a gente está falando aqui que, entre outras tantas coisas que a gente vai discutir, isso não é um problema. Evidencia o que é o problema, que está já acontecendo de errado, né? Exato, exatamente. Inclusive, a gente olha para algumas perguntas, é uma das coisas que eu acho que o pessoal mais se pergunta, até porque tem algumas coisas que o pessoal vai falando, né? É assim, mas o meu custo vai aumentar de fato? É inevitável, eu não consigo mudar essa movimentação? Eu vou ter um aumento de custo de fato? E aí, Joyce? A reforma tributária, o imposto, né, que a gente estima 28%, é o que menos impacta. É o que menos impacta, porque ele é por fora. Eu vou colocar ele por fora, na pior das hipóteses, eu vou aumentar o meu preço e vou repassar. Mas hoje a empresa, ela suporta aumentar esse preço? Devido à sua concorrência? Exatamente. E aí a gente volta a falar, né, voltando no treinamento. Se o comprador comprar errado, não analisar a possibilidade de crédito, se o vendedor não negociar o preço correto, se o departamento de custos não entender a sistemática que agora eu vou ter que tirar esses impostos para 2027, PIS e COFINS está extinto, eu tenho que tirar o PIS e COFINS do meu preço para colocar a CBS por fora, né? Ele vai ter que ter uma tratativa de olhar a transição. Então, se eu não precificar direito, meu fluxo de caixa, eu vendo como, eu compro como. Aí o split payment, e também é o pavor, né? Tudo mais. Não, split payment é uma, o artigo 27 fala, é uma das formas de pagamento. Sim. Ele não quer dizer que vai splitar todas as vezes, todas as operações. Eu ainda tenho apuração, eu ainda pago na apuração. Só que aí eu tenho que fazer uma jogada inteligente, um planejamento de que, como eu vou compensa eu vender a 90 dias, eu arcar com esse imposto, ou eu estou comprando como, então eu tenho que fazer um casamento da minha compra com a minha saída. E aí eu mexo com o fluxo de caixa. E quando a gente fala com profissionais, né, eu participo de bastante eventos, aí vem o pessoal, eu sou consultora financeira, eu trabalho tal. Como que você está com reforma? Você sabe o que é um split payment? Não sei. Então esse profissional está fora. Por quê? Sim.
como que vai trabalhar em 2027? Porque a gente vai ter que ter esse olhar. Sim. Então, o financeiro ele tem que entender o impacto da reforma tributária no financeiro, que não vai ser pouco impacto, né? O pessoal de compras vai entender que é uma chave principal o setor de compras, que é ele que vai determinar ali na compra dele, na negociação, né, o fornecedor correto, porque eu não vou olhar só o valor final, eu vou ter que olhar qual que me dá crédito, porque isso vai me impactar no meu preço, porque se eu comprar de uma forma que eu não estou me acreditando, vai absorver isso no preço. Então é um Sim, olhar 360 graus. sim. 360 graus. O que que isso quer dizer? Se o comprador comprar errado, o pessoal de custo não precificar direito, não vende certo, o fluxo de o que a área tributária vai fazer numa apuração assistida? Ela vai não que não vai ter mais trabalho para tributário, não é Pelo isso, pelo contrário, contrário, pelo né? contrário. O perfil do profissional vai mudar, Sim, porque eu não vou ter mais profissional de apertar botão, de gerar arquivo para mandar. Eu vou ter um profissional que vai ter que fazer uma análise diária, uma conciliação diária, sim, né? O meu profissional agora ele vai ter que aumentar o patamar, o nível, porque vai ter que ser até para um cancelamento de nota, vai ter que ser uma decisão tributária. sim. Não é mais profissional de apertar botão. Exato. Para vocês terem uma noção, pessoal, uma das coisas que às vezes a gente se pega acontecendo aqui, alguns casos que a gente recebe. Ah, aconteceu de na apuração do mês de janeiro, alguém deixou de enviar uma nota, a gente não lançou, porque estava guardadinha na gaveta de alguém, era uma nota de serviço, ou algum fornecedor não mandou para a empresa, ou se perdeu no e-mail, NFE lá, não sei da vida, e entrou no spam e passou, e agora 7 meses depois a gente vai olhar isso. Gente, isso vai ter impacto significativo. Ah, não, olha, faz o seguinte, emite essa nota fiscal para a gente poder sair com a mercadoria, mesmo que seja no turno da noite e ninguém faz todas as conferências das notas, dos impostos, depois a gente percebe que está errado. Ah, não, cancela, tá dentro das 24 horas ainda e reemite, mas a mercadoria já circulou, já está lá na porta do cliente, e aí tem que fazer essas tratativas. Ah, não, deu recusa, então agora a gente pega, você recusa aí, a gente só transita papel. Muitas das práticas que a gente já acontecia há muito tempo estarão extremamente visíveis, já eram e agora cada vez mais, e podem impactar, inclusive, gerando multas. É isso que a Joyce está falando. Não é mais um profissional que vai ficar só apurando imposto, que vai ficar ali uma vez por mês fazendo apuração dos impostos e mandando obrigação acessória e falando para o seu gerente, para o seu gestor assim: ó, esse é o imposto desse mês para você pagar e é isso. E aí a gente vai fazer isso, senão a gente recebe uma multa. Não. O que a gente está querendo dizer é, além dessa movimentação inteira que vai envolver todas as áreas, todas as outras áreas, nós temos agora uma preocupação desse profissional na área fiscal de fazer uma conciliação diária, porque vai ser automático. Emitiu a nota fiscal, já está lá na base do fisco e ele vai fazer a apuração junto com a gente. Então não é mais a pessoa que está aqui que apura e manda para o fisco. Não, é o fisco falando, viu? Eu tenho isso aqui, essa é a apuração. Você concorda? E numa apuração assistida, documento fiscal, confissão de dívida em tempo real. Exato. Esqueci, ficou na logística, chegou o material, não subiu para dar entrada. Mas emitiu o documento, já está lá. E aí, quando vai chegar na apuração, o que, que aconteceu? Não vai bater. Você vai ter que ficar caçando nota, conciliando todo dia, porque senão a gente vai ter um problema muito grande operacional. Sim. E aí a gente vai no olhar também, né, que a gente está falando muito de empresa e o pessoal fiscal. Mas os escritórios de contabilidade também estão sofrendo muito. Sim. Porque aquele escritório de contabilidade que tirava guia está fora também, porque agora tem que ser consultivo. Exatamente. Tem muitos escritórios que, inclusive, hoje, quando a gente olha, quando a gente vai conversar, são eles os responsáveis por escriturar notas, são eles os responsáveis por poder guardar os inventários, são eles os responsáveis que muitas vezes até classificam aquela mercadoria. Por quê? Porque às vezes isso não vem do próprio cliente, às vezes eles fazem isso
por histórico, atendem o cliente há muito tempo, conhecem o negócio, já sabe do que se trata aquela mercadoria e faz essa classificação. Opa, pera lá, mas agora não é mais assim. A gente está falando que vai ser automático. Emitiu a nota fiscal, recebeu a nota fiscal, já vai estar entrando e a apuração está acontecendo todos os dias. E aí? Qual é a interação que esse escritório tem com essa empresa para saber se isso está certo ou está errado? E aí, o que é um projeto de reforma tributária? O que é uma análise de reforma tributária? Não é tributária. Então, Sim. o que nós estamos nos deparando, né? Até essa semana a gente fez numa empresa cliente nossa e é muito produtivo. Por quê? Pedir todos os documentos. Tem empresa que a gente está desde o ano passado, desde julho, já fiz levantamento, já fiz cadeia de fornecedor, cadeia de cliente, mapeei, Seclastrib e tal. Mas é isso que é a reforma tributária? Não é isso. Aí eu entro na empresa e falo assim, Isso é eu 10%. 10%, eu não consigo, olhando o documento, saber que até consigo, né, mas assim, o maior impacto é o operacional. E aí a gente começa a gente faz um comitê interno, né, um representante de cada setor e começa a entender como que vocês compram, explica para mim como que vocês vendem, uso e consumo, material, como que vocês precificam, e aí cada um vai falando. Nessa conversa a gente pega muito gargalho de coisas, olha, a gente faz isso, a gente sabe que é errado, tá, mas a gente faz assim, porque aqui é mais fácil. E aí nós mapeamos todos os processos a fim de que tá errado, precisa arrumar para 2026. Precisamos arrumar em 2026 para poder entrar no jogo em 2027 para não ter problema, porque tem muitas operações que vai chegar em janeiro e não vai conseguir tirar o documento, porque não, ou a forma que eles trabalham não tem como, é tudo amarrado, né. Outras saídas, eu faço um processo aqui que eu mando tudo em outras saídas. Para reforma tributária não existe outras saídas, eu tenho que amarrar na lei a operação. Exato. E isso que a Joyce está falando é muito importante. Por quê? O que que acontece? Hoje nós estamos falando de uma reforma tributária que está tocando em temas muito sensíveis e está trazendo áreas diferentes para uma conversa muito estratégica. Já teve situações de alguns clientes em que a gente teve a oportunidade de conversar antes mesmo da reforma, que quando a gente falava, por exemplo, com um profissional de custo, precificação, ele ainda não tinha tido tempo ou ainda não tinha tido uma iniciativa de trocar uma figurinha com a área de fiscal, com a área de impostos, para entender se aquilo que estava sendo colocado dentro dos custos, a forma como os impostos estavam sendo considerados lá estava certa. Ou seja, a possibilidade da margem, a possibilidade do que eu estar colocando dentro do preço do meu produto estar errada, era gigante, porque não tinha uma interligação com essas duas áreas. O que a gente mais vê nas empresas é essa falta de conexão. Por quê? Porque, aí falando um pouquinho da cadeira de compliance, vamos dizer assim, que é olhar o todo. É muito comum a gente ver as empresas funcionando como uma coxa de retalhos. Então, cada um, né, tá dentro do seu processo, que tá amarrado e costurado com o outro, mas ele fica dentro do quadradinho dele ali. Ele não entende que dentro da colcha de retalho que ele está, na verdade, ela deveria ter um padrão específico. Ela deveria ter uma escolha inteligente. Alguém que olhasse o todo e falasse: não, vai formar uma figura. Tem um sentido de eu estar escolhendo esses retalhos para eles poderem fazerem parte dessa coxa. Ou mais, né? Sair do entendimento de que é uma coxa de retalho e entender que é uma engrenagem dentro de toda uma máquina que é uma empresa. E às vezes, quando a gente entra e passa, por exemplo, por processos de compliance, a gente percebe isso muito nitidamente. E aí, dentro de uma empresa onde o jogo corporativo ele é extremamente mais competitivo até do que a Copa, muitas vezes, É. a gente vê quando as pessoas têm os seus interesses sendo feridos, que é o quê? Eu entrei aqui, era assim e eu continuei, eu não quero absorver mais isso, porque eu estou com muitas demandas, porque a gente está vendo um movimento cada vez maior de vamos dizer assim, menos pessoas trabalhando, principalmente porque a gente tem mais inteligência artificial agindo agora, já dá para sentir
não é tão gritante, mas a gente já sente isso nas empresas. Esse movimento de uso de cada vez mais, do uso maior da tecnologia em detrimento das pessoas, vendo pessoas também que não estão tão preparadas para usar todas essas tecnologias. As mudanças estão acontecendo em um ritmo alarmante, e quando a gente traz tudo isso para o contexto da reforma tributária, tudo isso é evidenciado. Então, a pessoa já está com algumas demandas que ela tem, das rotinas do dia a dia, das coisas que são atropeladas, das urgências, que tudo agora é urgente, emergente, tem que sair agora. Muitas empresas estão tentando se transformar cada vez mais competitivas pela agilidade, pelo tempo de resposta. Isso, obviamente, vai acelerar os processos internos. Só que quando você tem toda essa movimentação extremamente acelerada, junto com pessoas ali dentro, e essas pessoas elas estão habituadas a fazer alguma coisa, uma rotina muito específica que foi ensinada para elas, e você fala, vai mudar, A cultura é o mais difícil. começa a bater nesse ponto da cultura, que daí é assim, não, mas eu já fazia assim, não, mas e essa E mudança? muito pensamento, assim, quando a gente fala de reforma tributária, a pessoal de compras, mas eu não tenho obrigação de olhar. Isso é tributário. Ah, eu não, aí outro, comercial, mas tem que vir pronto. Aí, não é bem assim. Não é bem assim. E aí nós vamos para a esfera de cultura, Sim, de mudança de cultura, que é o mais difícil na reforma. É o que eu falei, fiz todo o levantamento, agora a gente está indo, olha, sim. levantando tudo que está incoerente. E não tem outra forma de entrar na reforma sem olhar processo, sem olhar como é feito. Por quê? A reforma agora ela passa a ser um imposto neutro, é o princípio da neutralidade. Então a empresa ela vai ter que ser competitiva por si só, pela qualidade, pela compra com qualidade, venda com qualidade. Para ela ficar competitiva, não tem mais: "Ah, agora eu vendo mais barato porque eu faço trâmite fiscal, eu tenho um CD no em Minas Gerais que tem benefício". Não, não vai ter mais isso. Então, o que que vai evidenciar muito? O operacional da empresa e a empresa por si só. E aí você vai falar assim: "Olha, meu concorrente tá vendendo por um valor que eu não chego". Por quê? Porque ele tá comprando certo, ele mudou o operacional. Então, nós voltamos naquele sentido de que o problema da empresa não é que ela é saber a legislação, é saber trabalhar. Se a empresa tem processo, se a empresa tem uma gestão de qualidade qualificada, ela passa pela reforma muito tranquila. Só que a reforma está evidenciando tudo que é feito de errado ou sem processo, costume corriqueiro, de fazer as coisas por fora, que agora ela vai integrar. Os setores terão que ser integrados, né. Quando a gente fala base de cálculo, juros entrando na base de cálculo, quem que vai ver que entrou os juros? Quem que vai informar? O financeiro, que vai ter que sinalizar para o faturamento ou para o fiscal. Então, vai ser muito interligado às áreas. Exatamente. E aí, quando a Joyce fala de gargalos que a gente encontra, né? Quando a gente fala desses processos que temos, é justamente quando a gente cruza essas operações. Porque daí o que muitas vezes acontece? Existe dentro das organizações um protecionismo dentro de cada profissional também, que é muito importante da gente endereçar, que é o quê? A pessoa está trabalhando ali, existem vários tipos de profissionais. Tem profissionais focados em carreira, que querem realmente se desenvolver, crescer, e tem aquela pessoa que está trabalhando ali realmente Focado em estabilidade, eu para quero daqui estabilidade, a anos. para ganhar o salário que sustenta a minha casa, tá tudo bem. Mas quando a gente começa a falar que existem problemas, erros, inconsistências, oportunidades de melhoria, é que nem você chamar uma auditoria para vir numa empresa. Todo mundo sai correndo, porque todo mundo tem medo da auditoria. Mas é o que a gente fala, reforma tributária é a maior auditoria empresarial da história Exato, brasileira. exato. Só que quando você não leva, de novo, um caráter consultivo, e sim aquele caráter da auditoria puro, que é aquela, não vou falar direito com você, eu vou te perguntar, você vai me responder e eu te dou uma não conformidade e acabou, é onde vem o medo das pessoas. Porque geralmente, culturalmente, o que acontece depois de uma auditoria desse tipo? Cabeças começam a rolar.
povo começa a falar quem que é. Aí começa uma caça às bruxas dentro da empresa. E aí é onde a gente começa a encontrar dificuldade de trazer as pessoas para participarem desse processo. Porque, de novo, se nós estamos falando de uma interação entre áreas, se nós estamos falando que o financeiro tem que informar algo para o faturamento, que tem que falar com o fiscal, ou que vai ter que falar com a contabilidade, e a gente vai ter que trocar cada vez mais essas informações, por que nós estamos criando, ao invés de a gente criar pontes, a gente está criando penhadeiros, penhascos, e distanciando cada vez mais quando a gente começa a procurar culpados. Então, a ideia e o convite da reforma não é, pessoal, simplesmente encontrar quem fez o quê. Até dentro das discussões que a gente leva nessa parte operacional, a reforma ela não está interessada em saber quem deu a diretriz inicial para fazer o que está errado. Se você tiver mais focado em solucionar do que efetivamente buscar quem errou, a produtividade é muito maior. E outra, nós estamos num momento muito crítico para isso. Então, o foco não é trazer vocês para discussão dentro de salas, para a gente ficar sabendo quem que falou o quê, quem definiu o quê, quem falou o quê. Não, a questão é, esta é a situação Estratégia de atual. negócio. O que nós vamos fazer? Se nós continuarmos com este negócio deste jeito, nós vamos ter esse impacto. O que vamos fazer para não ter este impacto? Qual é a decisão? Quais são as soluções que nós conseguimos pensar em conjunto? E veja, de novo, uma das coisas que eu acho que mais preocupa as pessoas, e me corrija se eu estiver errada, porque você também está no dia a dia conversando cada vez mais com eles, mas talvez uma das preocupações que a gente vê é o profissional pensar que ele vai ser sobrecarregado, que é mais uma coisa para ele poder olhar numa dinâmica em que a gente já tem talvez muitas coisas no nosso prato para a gente digerir. E aí vem a reforma, que é assim, você já está comendo um belo banquete, que é as suas atividades. De repente vem, sei lá, um javali inteiro para você digerir aqui. Mas é pelo contrário, quando eu entro, eu já falo, olha, reunião não sou auditoria, eu deixo muito claro, não sou auditoria. Eu quero entender os gargalhos para a gente achar uma solução, uma saída, para poder passar essa transição, que o maior problema é a transição. E aí, quando começa a reunião, começa a conversa, pouco é o impacto da reforma. É muito o operacional, eles têm muito problemas dentro da empresa que assim, ó, só de eu colocar cada um representante do setor em uma sala, que eu acho que não é de costume da empresa fazer isso, né, a gente começar a ouvir. Ó, essa semana a gente achou 3 soluções de coisas bobas que era falta de comunicação. E que nem tem a ver com a reforma. "Ai, quem que compra?" "Que todo mundo compra." Mas por que que todo mundo compra? "Ai, porque é necessidade ou foi aos poucos, né, Descentralizando. segregando, Isso. descentralizando." E aí a gente foi ver que aí a gente vai analisar, compensa mesmo? Faz sentido todo mundo comprar? E aí levantaram o gargalho: "Olha, a gente compra porque veio para o nosso setor, mas a gente vou até falar aqui, a gente não sabe nem comprar, a gente não sabe nem negociar." E olha o problema que levantaram: "Olha, eu aqui, ela da minha equipe, eu compro material promocional do mesmo fornecedor. Só que a gente não se conversou, eu precisei essa semana de 10, ela precisou também semana que vem de 20. E aí o preço ele não vai ser o preço de você comprar 200 ou 40 unificar, não é o mesmo valor negociado de você comprar picado. Até o prazo de pagamento, antecipação. Então, se perde dinheiro de negociação, não tem nem nada a ver com impostos. E aí a gente levantou coisas operacionais da empresa que está se perdendo dinheiro, não por conta de impostos, por conta de operação. Por conta de integração. Porque um comprador, ele sabe negociar, ele é um profissional, então eu não vou falar: "Agora você vai comprar", não é a mesma expertise, Uhum. né. Então a gente vai levantando problemas que, se a gente está falando que o imposto agora é por fora, que ele é neutro, o que que a empresa tem que fazer para ela ficar competitiva, né. E a reforma tributária, ela vai evidenciar esses problemas, e muita empresa vai quebrar, Slane.
Sim. muita empresa vai quebrar. E aí a gente entra num cenário muito interessante. Por quê? Porque quando isso acontecer, e a gente está falando Que é que uma coisa não vai ser uma coisa rápida, porque não, vai comendo a margem, é uma coisa, exato, é uma progressão silenciosa, né? sim, Daqui, quando chegar lá na frente, que vai falar, puxa, exato. Como a gente está falando que isso vai acabar acontecendo, e aí muitas vezes as pessoas podem estar se perguntando assim, ah, mas como eu faço para evitar então essa quebra? Como que eu faço então para o meu negócio permanecer vivo? Aí a resposta é muito simples. Pelo menos a minha visão, eu quero ouvir a sua. Mas assim, o empresário ele precisa entender, não, ele não precisa dominar a reforma para ele ir lá no operacional e saber como fazer e ele ir lá conciliar imposto e fazer apuração. Mas ele precisa entender quais são os impactos do negócio, ter uma equipe preparada internamente, na minha visão, que é essa equipe que é responsável por poder integrar os processos, entender o que precisa ser feito, operacionalizar a reforma antes, durante e depois, porque a gente está tendo um antes, a gente vai ter um durante, que já vai começar no ano que vem, e vamos ter um depois. E precisa entender que a reforma ela é um elemento do que afeta o negócio dele. Nós estamos vivendo cenários cada vez mais dinâmicos em termos de geopolítica, inteligência artificial, movimentação de mercado, benchmark. A Joyce acabou de falar aqui, gente. A gente está olhando, quando o empresário olha e fala assim, como eu posso ser mais competitivo? E ele começa a olhar para os pares dele no mercado, e ele vai começar a olhar e falar assim, mas por que, que ele está vendendo um preço que eu não consigo atingir? Porque ele está trabalhando mais eficientemente operacionalmente? Porque a equipe dele consegue negociar melhor os produtos que ele está comprando, porque ele arrumou uma estratégia de importação diferenciada, porque ele conseguiu debater ou pensar numa estratégia em conjunto com os fornecedores dele. É momento de pensar estrategicamente para poder alcançar esses resultados. E, de novo, algumas coisas que a gente falou aqui. Não é só falar sobre a questão da reforma tributária em termos de ciclo, em termos de operacionalização, não. É agregar tudo isso num movimento econômico que está fechando cada vez mais as portas para alguns setores, abrindo novas e que está extremamente acelerado. Então, a reforma ela é um dos temas. Então, na minha visão, se começando de cima, o dono do negócio tem que estar antenado em tudo isso que está acontecendo, e muitas vezes ele não está, principalmente quando a gente considera pequenos negócios, quando a gente considera empresas que foram criadas por legado, empresas que foram criadas por uma emergência. Ah, eu saí, fui mandado embora da empresa, peguei meu FGTS e abri uma empresa para fazer uma coisa que eu sei fazer. Esse que é o microempresário, o pequeno empresário, que ainda está no Simples Nacional, muitas vezes tem um negócio que sustenta a família, e que às vezes nem isso ele está olhando agora, porque ele trabalha realmente para só pegar, só trazer aquele valor para a família dele, e ele não tem essa visão. Aí entra o papo dos escritórios. Poxa, vamos conversar com esses escritórios, vamos trazer esses clientes para dentro, vamos explicar tudo o que está acontecendo, porque ele vai ser um dos mais impactados agora, principalmente agora em setembro, que é a mudança da opção do Simples. Mas para os outros, para o dono de empresa que está olhando o negócio realmente para crescimento, para a intenção de expansão, de venda, de investimento, de crescimento efetivamente do negócio, de abrir novas unidades, de faturar mais, de trazer mais pessoas. Essa mentalidade que este empresário tem passa por isso, começando por analisar o negócio como um todo, analisar a concorrente, entender como é que está o cenário político, econômico, o que essa reforma atinge ou não. Ele olha o todo, o macro. A equipe dele, abaixo dele, né, gestores, líderes e tudo mais, tem que estar pensando, olhando e preparado para como eu trago essa visão aqui para poder integrar dentro dos meus processos e fazer com que a gente consiga operacionalizar isso. E quem está na base, operacionalizando o dia a dia, precisa ter a visão de, pelo menos, dos outros departamentos do processo dela. Porque se não consegue ver o que ela faz impacta na saída do coleguinha, não vai ter integração disso. E aí começa a ter os problemas que a gente está falando. Precisa mapear processos de como é feito, como compra, como vende,
e se profissionalizar, né? Aqui agora ou você é PJ, ou você é empresário, ou você é CLT. Então não dá mais para brincar de ter empresa, né? E aí olhar processos, a reforma tributária traz um olhar de gestão, de processos. Então tem que mapear, tem que olhar tudo como é feito hoje e olhar e a gente tem muito problema, né? Que nem a gente vai fazer precificação. Que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o impacto dos impostos. Só que eu não estou conseguindo, quando eu entro nessas empresas, olhar o valor net, né, para frente e comparar só impostos. Porque quando a gente vai analisar como que. Aí a pergunta é como que você chegou nesse preço? Como que você precificou? E aí a gente tem aquela surpresa, eu pego ali no meu DRE, e aí se o escritório contábil é fora, tá, e aí você atualiza, você recebe balancete todo mês, você olha os seus números, você atualiza essas despesas fixas, variáveis? Não, eu recebo uma vez por ano. Isso é muito comum, gente, pelo amor Como de que você Deus. está fazendo? Como você está precificando? Como que você está olhando o mercado? Né? Não tá. E aí a gente tem duas nuances aí. Eu tenho o empresário que não está olhando e o escritório que não tem costume de mandar também. Só manda quando pede. Então eu tenho aqui, né? Eu tenho que subir o nível desses dois pontos. Aqui eu Exato. preciso melhorar, né? Na área com os escritórios precisam melhorar esse trabalho de ser um trabalho de divisão, né? É porque também com a história que a gente tem, o escritório de contabilidade passou a ser um funcionário da Receita Federal, né? Só para emitir declaração, para obrigação acessória, e o ponto focal dele de olhar os números, de ser o melhor amigo do empresário, ele acaba não sendo hoje, que ele vai ter que ser daqui para frente. Inclusive, isso é muito importante, porque muitas vezes o escritório olha no seguinte sentido: eu tenho algumas dificuldades também, às vezes eu não recebo os documentos, às vezes eu não vou receber no prazo, às vezes eu vou fazer essas rotinas operacionais e o que eu estou fazendo também não está tendo relevância para o empresário. Por quê? Porque, de novo, aí eu vou trazer um outro tema que a gente já falou: comunicação, galera. Ninguém gosta. É assim, ó, falar sobre números para quem muitas vezes não tem tanta familiaridade com aquilo, ou não entende como isso afeta diretamente o negócio, é difícil. É muito difícil. É tão difícil quanto você explicar um imposto para alguém que está fora do país, um imposto brasileiro para quem está fora do país, porque não entende a nossa realidade. É um assunto que é difícil. É só uns doidos que gostam do fiscal, que gostam de aprender essas coisas. Mas não é todo mundo que gosta. É muito difícil até para explicar para consumidor como é, o que é o imposto, o que ele paga quando ele compra um celular, quando ele compra comida. Por que tem a variação de uma inflação, de um juros, de uma Selic, afeta ou não afeta o que vai para a mesa dele? É difícil, porque não é um assunto simples e é chato, muitas vezes. Só que acho. porque você trabalha no fiscal, querido. Eu adoro. Todo mundo que trabalha no fiscal é assim, todo mundo gosta. Eu sou suspeita para falar. Mas, assim, para quem não tem familiaridade com isso, acha um assunto difícil de ser falado. Agora, mesmo sendo um assunto difícil, mesmo sendo um assunto chato, para a maioria das pessoas, É necessário. é necessário. E nós temos um desafio, nós, todos os profissionais da área, de trazer esse assunto de forma didática e conquistar as pessoas para as pessoas entenderem por que isso é tão relevante. Porque, no final das contas, quando você paga a sua nota fiscal, você compra o seu iPhone, você compra, vai lá fazer uma importação, tem imposto em tudo isso, galera. E aí a sua água. Aí você fala assim, nossa, mas por que é tão caro? Porque tem um monte de coisa acontecendo ali dentro. Então, é difícil, não é simples. E aí, quando a gente traz para o empresário, e de novo para o paralelo da contabilidade, essa relação de comunicação de parceria é exatamente isso, Joyce. Muitas vezes ela está desgastada, porque muitas vezes o empresário não entende, o escritório contábil tenta explicar, mas não consegue avançar de forma tão didática assim. Frequentemente, o escritório ele é visto como o cara que ou faz toda a parte para ele e ele não tem que ter dor de cabeça nenhuma. Tudo é o escritório, vai resolver. todo negócio é o escritório.
Mas muitas vezes o escritório tem uma certa limitação. E que vai ser muito impactado, um equívoco muito grande para a reforma. Por quê? As empresas menores que mandam para o escritório, o que que ela pensa? Meu contador, tá lá com o meu contador, ele sabe. Ele sabe, o escritório vai fazer de acordo as Sim, classificações, vai, apuração, levantar guia, efetuar o pagamento, ok. Mas a reforma ela não é econômica, ela não é operacional. O escritório de exato, contabilidade vai ter que impacto dentro da empresa, se eles não estão lá dentro. exato, Tem que olhar processo, tem que olhar operacional. exato. Reforma tributária é muito além de um fechamento fiscal, muito além. Exatamente. E é por isso que trazer o contador para dentro do negócio, no sentido consultivo, é a melhor estratégia que um dono de empresa vai ter para o negócio dele continuar e chegar onde ele quer. Porque é o cara que simplesmente tira o diagnóstico inteiro da sua empresa e apura num documento chamado balancete, chamado DRE, que deveria ser os dois principais instrumentos que você, dono de empresa, deveria estar olhando mensalmente para você tomar decisão. Então, se você tá com uma relação um pouco desgastada com o seu contador, tá na hora de trazer ele para dentro, tá na hora de conversar com ele, tá na hora de pensar junto, tá na hora de trazer ele para conversar sobre os seus processos também, porque mesmo que em algum momento ele vai ser impactado, porque ele vai receber esses documentos, ou ele vai ter que apurar isso daí, mas ele tem que estar envolvido nessas discussões. Ah, mas agora eu estou discutindo estratégia, ah, mas agora eu estou discutindo precificação, ah, mas agora eu estou discutindo isso, aquilo. Não adianta ter muitos melindres, porque ele, como contador, no final, ele tem acesso a tudo. Ele vê tudo, ele sabe tudo do seu negócio, pelo menos deveria saber. Então, é, é muito importante ter essas conversas, porque é dali que saem as melhores estratégias. Você tem que ter o seu consultor também, você tem que ter o seu contador, você tem que ter uma equipe capacitada para poder discutir isso, e não só isso. E aceite o convite que a reforma está trazendo, porque às vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu vou olhar só do processo da É reforma. a oportunidade de acertar a casa. Gente, vamos olhar Vamos tudo! olhar tudo, Vamos olhar que ela tudo, impacta tudo. entendeu? E até uma reflexão a se fazer, né? Você foi no médico, você não vai no Exato. médico há anos. Sim, E aí você chegou lá, fez os exames, e aí saiu que você tá com diabetes, com pressão alta, com colesterol. A culpa é do médico que diagnosticou? não, São problemas que o exame trouxe? Não, é um problema que você já tinha, que já estava ali. O que o exato. exame trouxe, ele evidenciou o problema. A reforma tributária é a mesma coisa. Sim. Ela não está trazendo o problema operacional, ela está evidenciando toda a gestão da empresa. Inclusive aquilo que está silencioso, porque às vezes Sim, você vai no médico para fazer o mas exame você acha e que você fala: não, eu tô bem, eu não tô sentindo nada, eu não tenho nada. Mas aí você descobre um monte de coisa. E aí você tem que investigar, mas investigar para você descobrir se o problema veio da sua família, é para você investigar, para você ter histórico. Você não vai lá na sua tataravó e fala assim: "Oh, meu Deus do céu, por que que a senhora não mudou o seu hábito para depois ficar passando isso para gerações futuras?" Ninguém sabe, efetivamente, não dá para você voltar lá no começo da história da sua família e culpar, sei lá, desde a primeira pessoa que criou a sua geração inteira sobre uma doença que é condicionada, de repente, à sua família. Não é esse o propósito, é entender, primeiro, que se isso é algo que é passado de geração em geração, quais são as probabilidades de você desenvolver ou não desenvolver a doença, se você já tem um princípio da doença, quais são os fatores que afetam isso, o que, que você pode fazer, como você vai tratar, como você vai conseguir conviver ou não com essa doença, se dá para você eliminar ela da sua vida ou não. Então, para isso que você faz um acompanhamento médico, e esse é o convite que a gente está e fazendo. aí a gente volta, né, do que a gente escuta, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo, Exato. né. Eu sempre comi a picanha com gordurinha, nunca tive problema. Agora saiu no meu exame todo Sim, a consequência disso, né. Então a reforma tributária ela não está trazendo problema, ela está evidenciando.
Exato, exatamente. E aí, para a gente já caminhar para o nosso final do nosso bate-papo aqui, Joyce, vamos pensar aqui em conjunto, para todos os donos de empresa e todos nós que estamos aqui nesse universo discutindo essas questões, e para quem está de casa aí ouvindo, ou quem está da empresa, ou quem está no ambiente aí de estudo, de repente, o que, que a gente pode convidar esse pessoal para refletir em relação a essa questão? Como é que a gente pode pensar em como é que eu sei que realmente a reforma não é um problema na minha empresa? Como é que eu sei que realmente eu estou sendo testado ou não estou sendo testado em termos de gestão? Qual é a diferença que eu poderia enxergar dentro da minha empresa para entender que realmente eu estou sendo. O meu maior problema, na verdade, não é a reforma, é a gestão que eu tenho. Que ambiente que eu tenho que estar para eu ver e entender isso? Então, primeira coisa, se você é um gestor de uma empresa e nessa época aqui, né, nós estamos em junho de 2026, você não sabe o que é reforma, já é um problema, porque tem que acompanhar, é uma emenda constitucional. "Ai, Joyce, mas eu não sei". Então precisa entender o que é, o contexto, o que está mudando. Porque uma estudada, uma aprofundada de leve sobre o tema, vai abrir a cabeça para entender todo o impacto da empresa. E aí a gente volta para aquelas, né, exercício que nós fazemos dentro da empresa, né, que eles mesmos trazem. Estava pensando aqui, né, eles falam: "Estava pensando aqui". A forma que a gente faz aquilo ali vai dar ruim. Por quê? Porque o seu dia a dia, você entendendo a reforma, automaticamente os próprios profissionais do dia a dia, a gestão, ela já vai ser, é muito fácil de entender onde vai ter problema. Porque lá dentro da empresa você já sabe, a gente já sabe o que a gente faz errado. A gente já sabe. E mudar a cultura de que jeitinho brasileiro não dá mais. Então, o que que tem que se fazer para se profissionalizar? Treinar a equipe, gente, treinar a equipe. Também não adianta: "Ah, eu sou o gestor, eu sou super estudioso, eu já entendi tudo". Só que você está ali na mão na massa, tem que trazer sua equipe para você, tem que dar treinamento, tem que todo mundo tem que entender o que está acontecendo, para poder ter sucesso, né. É igual aquele pular de paraquedas, todo mundo ali junto, Exato. porque senão também não adianta, ah, ok, pessoal tributário tá ok, compras tá ok, mas o financeiro tá por fora. Também não adianta, tem que estar todo mundo falando alinhado, toda a empresa falando a mesma língua. Exatamente. Então, fica essa a lição de casa para você que está assistindo o que a gente está conversando, ou ouvindo o que a gente está conversando aí. Primeiro de tudo é entender realmente o que a O gente está que é falando, o que que é, como é, entender os conceitos. Quando você entender esse conceito, não é só você, gestor. Todo mundo dentro da sua equipe tem que tem entender que o entender, que chama todo mundo para uma conversa. chama. "Ai, Joyce, não consigo, eu não tenho, expertise para fazer isso". Liga pra gente, eu vou lá, Exato. eu adoro. Vou lá. Ela vai adorar, É que gente. eu vou lá, é um treinamento leve, o Exato, pessoal gosta bastante, a gente passa aí 4 horinhas, exato, né, exato. conversando. E além disso, além de trazer esse bate-papo, e talvez até antes um pouco desse bate-papo, é realmente se para os profissionais que estão nos ouvindo, aí eu não estou falando só dos gestores, se desnudem do que vocês conhecem, entendam que a reforma, quando a gente fala que ela vai mudar tudo, ela vai mudar tudo, e que você dentro da sua empresa, muitas vezes você não vai ter força o suficiente para você mudar a cultura sozinho, aquele negócio de andorinha sozinha não faz verão, mas a reforma ela tá vindo quase como um rolo compressor em cima dessas movimentações. E sim, a cultura vai ter que ser alterada. Sim, algumas coisas vão ter que ser discutidas. Porque no final do dia, quando a gente não faz essas mudanças,
Não é mais só a opinião de um profissional, não é uma mudança inteira de postura, de entendimento, de tributação, de como as empresas vão ser fiscalizadas, como as multas vão acontecer. Então, não é só a opinião de um profissional, agora vem algo meio top-down, que é o fisco olhando e falando, eu vou fazer desse jeito. E eu acho que agora a gente já chegou num ponto que não dá mais para as pessoas falarem assim: ah, mas isso vai mudar, ah, Isso mas vai vai ser mudar mesmo, não diferente, sei. ai, será que isso vai acontecer? Não, gente, já está acontecendo, já temos datas específicas. Agosto temos datas específicas para mudanças de alguns documentos fiscais que vocês precisam estar por dentro, inclusive quem não está. Convido vocês a assistirem as nossas RTMs, porque a gente vem discutindo isso e repassando as mudanças, tá? Se preparem para essas mudanças que já estão acontecendo. Ninguém que está acompanhando e está olhando isso a fundo, e nenhum órgão do governo está fazendo mudanças de forma aleatória. Tudo tem um motivo, um porquê. A gente está criando um padrão hoje para que amanhã, leia-se 2027, a gente já tenha novas estruturas. Ninguém está falando que ao longo do caminho não vai ter manutenções. Vai ter Mas manutenções. preciso planejar. Mas já trocou o carro, galera. Já trocou o carro. Então, o que vocês precisam entender é a gente não está mais falando de continuar andando na mesma Kombi que a gente estava usando até agora. Mudou completamente. Vai ter manutenção, vai ter alterações, vai. Assim como toda vez que você troca o carro, vai ter realmente. Mas não significa que não vai ter essa mudança, que é um assunto que você deveria estar pensando, ah, eu vou fazer isso mais para frente ou não. Não. O momento de estar conversando sobre isso é agora. Se você ainda não fez isso, de nenhuma forma, se você ainda não conversou com ninguém, nem com seu contador, se você está mais perdido do que segue em tiroteio nesse assunto de reforma, Passou da hora, por venceu, favor, né? corra, porque Venceu. a gente está em junho, realmente. Tem movimentações acontecendo em 2 meses, tem mudanças significativas para o Simples Nacional em setembro, e janeiro do ano que vem a gente já sabe que vai entrar o CBS 100% substituindo PIS e COFINS. Então, é uma decisão estratégica, é uma discussão específica, precisamos conversar sobre isso. Contem com a gente, temos uma equipe inteira aqui disposta para conversar com vocês. Adoramos tomar cafezinhos, chazinhos, chocolates quentes para a gente poder conversar. E eu acho que a gente tem muita coisa para a gente trabalhar junto. Não é uma jornada fácil, sabemos que até 2033 muita coisa vai acontecer, mas estando bem assessorado, estando com bons profissionais do seu lado, seus contadores, seus consultores, o sucesso é certo. Beleza? Quero agradecer Obrigada. pela sua participação. Acho que quando a gente tem trocas aqui, a gente é sempre muito relevante. Gosto muito da dinâmica que a gente sempre tem. E com certeza vamos ter novas trocas, porque teremos novos capítulos nessa história. Então a gente vai trazer novos profissionais para continuar discutindo. Tem viés jurídico, temos viés de controladoria e custos, temos profissionais Tem diferentes. assunto para vários episódios. Muitos. A gente vai conversando ao longo desse período. Então, fiquem ligadinhos no que a gente tem nos próximos episódios. Joyce, Obrigada. mais uma vez, tá? Agradeço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, gente. Tchau.